Eu quero agora, nesse momento, também dar oportunidade para a igreja para saber se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos agora aproveitar e vamos orar por bênçãos materiais, né? O Senhor é aquele que conhece cada uma das nossas necessidades e antes da gente pedir, o Senhor já sabe do que a gente precisa. Porque Ele tem a prazer em ver a igreja se colocar na presença dEle, né? Porque a palavra fala lá no livro de Hebreus assim, que toda vez que a gente se aproxima dEle, crendo que Ele existe, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, presente é aquilo que você precisa. Você não... Eu sei que tem vezes que você recebe presentes e não é bem aquilo que você quer. Amém? Amém. E como é que você faz? Usa. Politicamente, né? Politicamente você então faz assim tudo, né? Mas imagina um Deus que Ele sabe do que você precisa. Ele nunca vai dar uma coisa que você não precisa, né? Então Deus, que é galardoador daqueles que o buscam, né? Ele vai exatamente trazer aquilo que você precisa realmente. E esse é um momento em que a gente se apresenta para o Senhor, porque esse momento do culto, se a gente não fizer, nós estamos roubando os irmãos, estamos roubando a igreja, né? Então, Deus é poderoso, Deus Ele multiplica toda semente, a 30, 60, 100 por 1. E Ele, lá no Velho Testamento, Ele falava a respeito de traga todos os dízimos à casa do tesouro. E era aquela limitação, né, dos 10%. E aí tinha ali pessoas que eram criteriosos e fazia conta, calculava e tal, para dar direitinho aqueles 10%, né? E eles traziam lá no templo. Mas o Senhor, Ele no Novo Testamento, Ele fez um teste com a gente. Ele fez um teste com a igreja. Ele agora trabalha em cima da fidelidade. Ele trabalha em cima do nosso amor para com a obra dele. E aí ele fala assim, olha, não faça isso por necessidade, mas faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso para a expansão do reino de Deus. Então a igreja tem necessidades, né? A gente, por exemplo, aqui gostaria de estarmos assim, com tudo que a gente precisa. Há muitas igrejas que elas chegaram já num nível em que a gente olha assim, eu sou muito ligado em equipamento de som, essa coisa toda, instrumentos, esse negócio todo. Aí eu fico vendo algumas igrejas aí, irmãs aí, e elas largam tudo que elas precisam. Louvado seja Deus, né? E eu fico aqui, né, com o coração, Senhor, quando vai chegar a nossa vez, né? Mas chega, nossa, o Senhor já fez tanta coisa, né? E eu louvo a Deus por isso. Então, quando a gente faz isso com alegria, é porque a gente quer ver a expansão do reino, né? E a missão da igreja não é outra, senão a gente fazer a obra de Deus, ou seja, pregarmos o Evangelho, né? E a nossa missão aqui, cada um de nós, né? É estarmos propagando o amor de Deus, né? Aquilo que o Senhor fez pela gente, que a gente possa falar a respeito disso. A visão da igreja, uma igreja família, a família de Deus. Dá uma olhadinha para o lado aí. A família de Deus está aí, fazendo de cada membro um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa visão, né? É a visão de outras igrejas também. Mas a gente tem calcado muito em cima dessa missão. É o ID, né? O ID. A gente está aqui, temos essas portas abertas, graças ao mimo dos irmãos. Porque uma porta de igreja aberta só é possível quando os irmãos, eles mimam a obra. Eles
fazem seu dízimo, a sua oferta, e aí é possível pagar uma eletricidade, pagar uma internet, pagar a manutenção do equipamento que quebra, pagar a compra de qualquer coisa que precisa, porque não tem coisa melhor do que você, por exemplo, ir usar um banheiro e encontrá-lo ali limpinho, com tudo que é necessário ali dentro e tal, para você poder, né, utilizar. Isso é casa de Deus. Casa de Deus, ela tem ordem e decência. E eu louvo a Deus por isso. E nós colocamos aqui o nosso mimo para com a obra do Senhor. Já tem entrado ali os dízimos ali também, no banco, né? Você vê que tudo isso, eu vou só falar uma coisinha para vocês. Para manter uma conta bancária, pessoa física, provavelmente vocês devem pagar, vai por volta de, dependendo do banco, uns R$100, talvez seja isso. Para você manter uma conta aberta. Né? Agora, um PJ, como é o caso da igreja, né? No Bradesco, custa só R$170 por mês para você manter uma conta. Toda vez que você faz um Pix, você paga. Toda vez que a igreja faz um Pix, a igreja paga. E é uma taxa maior. E é assim também. Então, tudo isso demanda dinheiro, né? Dinheiro eu sempre falo que é a invenção de homem. Invenção de homem. E a provisão é de Deus. A provisão é de Deus. Porque a fonte é uma só. A fonte é o Senhor. Ele prepara os meios, ele prepara os canais. Então, Sueli tem um canal, que é ali o hospital onde ela trabalha, a escola onde ela dá aula, né? Cada irmão aqui toca negócio por conta própria. Qual que é o canal? O canal é aquele, né, local. Mas a fonte é uma só. A fonte é Deus, né? Então nós vamos, pela adoração que temos para com Deus, agradecer por tudo isso. Irmã, agradece ao Senhor. Paizinho, amado Deus, nós louvamos, bendizemos o teu nome. Deus, nós te damos graça, Deus, porque tu tem nos abençoado, nos proporcionado, Deus, a condição, Deus, de ofertarmos na tua casa, dizimarmos, Deus, na tua casa, porque é tu, Deus, que tem providenciado, Senhor, para nós, Senhor, o sustento, Senhor, ó Deus, ó Pai, o trabalho, Pai, em nome de Jesus. E eu oro aqui por cada oferta, dízimo, Senhor, ó Deus, aqui, abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada ofertante, dizimista, aquele, Senhor, também, que oferta, dizimo, Senhor, ó Deus, pela live, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem feito, tem nos dado, nos proporcionado muito, Deus, mais daquilo que nós merecemos, Senhor, ó Deus, ó Pai, ou desejamos. Pai, nós oramos também, abençoa, capacita, fortalece o pastor Antônio nessa obra, nesse trabalho, Senhor, ó Deus, que a tua graça, Deus, a cada dia esteja com ele, fortalecendo ele, animando ele, dando encorajamento, Deus, para ele, Senhor, a cada novo dia ter motivação, Pai, no coração dele por essa obra, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Pai, para ele ministrar, Senhor, naquilo que a tua casa, Pai, ela precisa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa toda a sua casa e família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. É interessante, eu tenho pensado bastante a respeito disso, né? Você acha que a igreja do Senhor, ela precisa de homem ou ela precisa de Deus? Porque homem, ele vem com a sua sabedoria natural e ele vem e coloca em prática a sua sabedoria natural. Eu estava ouvindo de um irmão aí, pregador famoso, né? E
que ele fala assim que será que é possível alguém fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus? É muito forte isso, né? Bom, a instituição chamada igreja, aquela instituição que o governo ele controla, que o governo ele dá os nomes, né? Não, porque vocês são uma instituição sem fins lucrativos, mas você faz parte do terceiro setor, e papapá, e aí ela coloca a regra no jogo, e vem você, toda a igreja, é preciso fazer isso. Vem a secretaria da fazenda, vem a fazenda e ela vem viva a igreja e tem taxas que você paga, tem uma série de coisas. Então, um bom administrador, ele toca uma instituição, assim como toca uma ONG qualquer, que nem fala a respeito do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer, amada igreja, que na Terra há muitas instituições sendo tocadas humanamente, sem o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero dizer para vocês que o sucesso e o final disso, sem o Espírito Santo de Deus, não é igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Amém? A igreja é do Senhor Jesus. Quem instituiu a igreja foi o Senhor Jesus. E essa igreja, ela vem, aí já passados mais de 2025 anos, e ela está aí firme e forte. Está firme e forte. E aí o seguinte, se tiver alguém atrapalhando a obra de Deus, o Senhor ele vem e passa com rolo compressor em cima. É assim que funciona. Mas aquele que ama a obra de Deus, aquele que faz as coisas acontecer, o Senhor vem e abençoa. Né? E o Senhor ele está aí olhando, ele está vendo, né, a persistência dos meus irmãos, das minhas irmãs, em estar envolvido com a casa do Senhor, com a obra de Deus. E ele olha e ele fala assim: ó, ali está uma filha forte que eu tenho, um filho forte que eu tenho. Né? Ele começa as coisas e ele não para. E não tem coisa pior, e eu não sei se você já teve essa experiência, do que você ajuntar diplomas de cursos inacabados. Eu não quero, mas talvez você já possa ter experiência, conhecer pessoas que tenham, que começou alguma coisa, mas não acabou. Começou bem até, muito bem, mas não acabou. E isso daí é o que a gente chama de nadar e morrer na praia. Então eu peço ao Senhor esta noite, amada igreja, que tudo que você comece, você acabe. Amém? Porque não tem coisa mais importante do que você começar alguma coisa e terminar. Porque aí tem sucesso. E eu ministro isso e profetizo isso na vida da amada igreja essa noite, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão na live. Eu, vendo a mensagem que eu ia trazer essa noite, e eu quero dizer para vocês, amada igreja, que eu acredito que nessa mensagem ela tem uma revelação. E eu quero ministrar essa revelação para a amada igreja, para que a gente possa entender isso. Eu não sei se você já alguma vez se viu na tua casa e você se sentiu fraquinho,
exatamente naquele momento em que você talvez tenha planejado vir na casa do Senhor. E você se sentiu fraquinho. Será que Deus, conhecendo você, Ele não sabia que você, naquele momento que você está fraquinho, Ele olhou para você e falou: não, essa aqui estava desejosa de vir na minha casa, esse aqui estava desejoso de vir na minha casa. E de repente você se prostra ali naquele sofá e você não tem coragem para se levantar. É verdade ou mentira? Agora, o que será que aconteceu? É sobre isso que eu quero falar essa noite. O que será que aconteceu que fez você prostrar? E alguns até estão dizendo assim: eu tenho andado depressivo. E depressão, quando você analisa, como é que é? O que seria a depressão? Quando você está andando de carro por uma estrada e está lá uma placa dizendo, olha, nessa placa, essa placa ela diz assim, olha, a depressão na pista. O que é? Se não uma pista que ela tem irregularidade. Uma hora está para cima, outra hora está para baixo, o carro ele não tem estabilidade. Não é isso? Então, a vida, quando você fala assim, eu estou depressivo, eu estou depressiva, é como se a tua estrada da vida, ela estivesse naquele momento irregular. E o que é que é preciso fazer? Se estamos falando de estrada, o que é preciso é uma manutenção boa naquela estrada, para ela ficar legalzinho, para você poder fazer uma viagem tranquila. E na nossa vida não é diferente. É preciso que esteja tudo tranquilo para você fazer a viagem da vida sossegada. Porque para nós, os cristãos, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o plano de Deus é que você, a partir daquele momento que você agora recebeu Jesus no teu coração, você agora caminha em direção ao alvo. Qual é o alvo? O alvo é o céu. Não há outro lugar. O Senhor disse, vou preparar uma morada para todos. E aí, nós temos um caminho, eu não sei quanto tempo. Alguns que são colhidos muito cedo. E alguns não. Eu, por exemplo, estou vivendo bastante, quero viver muito mais. E peço ao Senhor, que me dê saúde para continuar o meu propósito, porque não há outra coisa senão, Senhor, me dá saúde, me dá ânimo, porque eu quero fazer as tuas coisas. E nessa noite eu quero ministrar ao coração da amada igreja uma porção da palavra que vai falar exatamente o que acontece e com quem a gente precisa lutar. Eu sei que você deve ter ouvido bastante a respeito de a tua luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, não é isso que você tem ouvido? A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E aí então, muitas vezes alguém vem ferindo você. Ela traz notícias desagradáveis, ela faz coisas que me desagradam, faz coisas que vai ferir você. É carne, é sangue, e você aprendeu à luz da palavra de Deus que a tua luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas você vivendo naturalmente, tem situações que estão vindo sobre você, que você vê nitidamente quem está fazendo aquela presepada para você humanamente falando. Mas se a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, você não está podendo
lutar por esse humaninho. Não é assim que fala? Tem horas que um humaninho é um humaninho pequenininho. Acontece isso. Mas tem, porque lutas são as mais variadas. Mas muitas vezes vem alguém, um adulto, com muita sabedoria, muitas vezes, e vem de fé com palavras e aquela coisa toda, e você está passando por isso, e você aprendeu. Tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Você já viu aquela história? Não sei se você passou por isso, mas eu passei. E tem muita gente que já passou por isso, eu tenho certeza. Que em casa a mamãe falava assim: olha, você não pode brigar na rua. Se você brigar na rua, quando você voltar, você apanha. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Talvez até tenha ministrado isso, tenha falado com o filho, para uma filha, isso, não é verdade? Não é? E aí ele chega lá na rua, leva um espetáculo a Robinha, e depois, não pode, não, eu não posso me levantar contra, né, o coleguinha, porque mamãe disse, se eu me voltar contra, eu ainda vou chegar em casa e vou apanhar. E muitos tiveram até essa experiência de apanhar quando chegou em casa. Mas fala assim para o seu irmão: a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas você vai entender que essa ministração, quando a palavra de Deus ela fala para você isso, ela fala que a tua luta pode não ser contra a carne, não é contra o sangue, mas você vai ter que lutar contra, e tem com quem você tem que lutar. E aí eu pergunto para você: amada igreja, por que você está lutando? Você tem lutado? Como é que é? Que armas você tem usado? Você recebeu as orientações necessárias para você travar essa batalha? Quando chega uma depressão, por exemplo, como eu estou falando, ou uma situação qualquer que mexe com as tuas emoções ali, porque, olha, eu vou te falar, a vida é dura de ser vivida. Acho que cada um de nós temos as nossas experiências e a gente sabe. Não tem coisa pior do que problemas com filhos. Muitas vezes, há situações desastrosas com o esposo, né? Nem digo com a esposa, porque normalmente é a mulher que segura a barra, né? Os homens pisando no tomate como nos últimos tempos. Está um negócio maluco isso. Mas a palavra de Deus fala aqui é o seguinte: existe o mundo natural e tem o espiritual. E quero dizer que primeiro funciona no espiritual para depois acontecer no natural. Então, problemas que a gente muitas vezes enfrenta, isso aconteceu primeiro no mundo espiritual. É que a gente, como não tem o discernimento que deveríamos ter do mundo espiritual, a gente não entende. Então nós estamos igual um cego no tiroteio. O cego está no meio do tiroteio, bala vindo de tudo quanto é lado, e ele não sabe o que fazer, porque ele está cego. Mas as balas não deixaram de vir, e na vida é assim também. A luta, ela vem. E a palavra de Deus, ela diz para nós que essa luta, ela é contra principados, potestades, dominadores, governos, e vai citando muito mais deste mundo tenebroso. Existe um mundo tenebroso que a gente precisa ter discernimento a respeito disso. Então, como na maioria das vezes nós temos vivido naturalmente, temos tido problema para viver as coisas espirituais.
pastor, mas como é que é? É ver o vulto? É ver a pantomima? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Mas tem horas que você está parado e de repente passou algum negócio e você nem sabe como é que passou. Aí você, será que é um rato que passou ali? Vamos atrás do rato. Não é? Deve ter sido um rato. Mas a luta, que não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra o mundo espiritual. O mundo espiritual da maldade. E o que é que você tem feito, amada igreja? Queridos da live. E às vezes você está ali, na minha idade, eu já me trato como geriatra, né? Não é mais quando é criança, como é que é o negócio? Um pediatra. Então eu deixei há muitos anos atrás de me tratar como pediatra. Agora eu vou para o geriatra. E a pessoa falando comigo assim, ela disse, olha, Antônio, é o seguinte, você acha que tem que ficar muito tempo no sofá. Aí, quem tem sofá em casa aí? Todo mundo tem sofá. Aí ela falou assim, é uma senhora daqui. Ela falou assim, olha, sofá é bom só para quem vende. Sofá é bom só para quem vende. E sofá é feito para visitas. Olha o que ela falou para mim. Para visitas. Ela disse que o sofá era para visitas e que eu deveria sentar na cadeira. Na cadeira. Então, ela falou comigo a respeito disso, por quê? Porque isso ia me trazer benefícios. Só que muitas vezes a gente está jogado no sofá, sem coragem para ir no banheiro. Né? Por quê? Tem horas que você sente que parece que uma mão ela colocou em cima de você assim e te prostrou ali. Amados, lá no livro de Efésios, Efésios 12, por gentileza, Efésios 12. Ai Deus, é tremendo isso, porque eu analisando essa palavra, eu falei, olha, tem coisas aqui que realmente a gente precisa tomar posse. Porque se nós estamos falando que Deus é o nosso suprimento, né? Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. A nossa nota de R$10, ela é diferente da nota de R$10 daquele que não serve o Senhor. Quando eu falo não serve o Senhor, é aquele que não tem o Senhor como Senhor, o Salvador, né? Então, existe uma diferença. A fonte é Ele e o Senhor é quem abre os canais, abre as portas. E o que é para Deus fazer tudo isso se Ele nos ama? E se somos a família dEle? Porque Deus, o propósito dEle é ter uma família. E você faz parte da família de Deus, eu faço parte da família de Deus. Então, o capítulo 6 do livro de Efésios, tranquilo? Porque senão eu leio aqui. Amém. É capítulo 6, verso 12. Muito obrigado. A palavra de Deus nesse livro de Efésios mesmo, lá, se a gente
for, depois você pode ver no capítulo 3. Vou tentar uma olhadinha aqui para não errar o endereço. Glória a Deus, amados. Estão conseguindo entender na igreja? Amém. 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 Eu espero não estar errando ali o endereço. É capítulo 1, quando você quiser abrir, mas não agora, né? Capítulo 1, verso 3, que fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Faltou alguma coisa? Não. Não é? Já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Mas a gente está se vendo em situações como essa, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas é sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, querida igreja, a coisa ela é complicada, existe uma luta, e você lendo a palavra de Deus, você vê que Jesus, ele passou por uma série de probleminhas, né? E ele diz, olha, neste mundo tereis aflições. Então, o que ele prometeu para nós? O quê? É rede e água de coco? Não. Não existe um evangelho, existe uma teologia errada. Vocês concordam comigo? Eu não sei se você já teve experiência, mas para quem viveu um evangelho de 30 anos atrás, 20 anos atrás, já houve situações até dentro da igreja que quando o servo de Deus estava doente, o que era? Quem passou por uma sinuca dessa? Se você está doente, você está indo. Se você estiver passando por problema, você está indo. Se você não tiver dinheiro, você está indo. O que é que falavam para você? Pecado. Você estava em pecado. E você olhava a tua vida assim, falava, Jesus, eu te aceitei como Senhor, Salvador da minha vida, e o que eu faço, Senhor? E aí vem o céu de Deus ainda, qual que é o pecado, Senhor? Qual que é o pecado que eu cometi? Eu só estou com umas dívidas para pagar, que eu não sei o que fazer. Ganho um salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta, tem que pagar isso, aquilo. Não, você está em pecado. Olha, analisa as coisas na igreja, analisa, mas seja frio nessa análise. Diz que havia um povo na época de Jesus, que era o povo de Bereia. Tudo que um líder falava, a primeira coisa que eles iam era para a palavra, para ver se o que aquele cara falou estava sério. E como é que você faz isso? Se não, pela palavra de Deus. E só é possível você passar por esse crivo se você estiver tomando posse da palavra de Deus, se você estiver abrindo a palavra de Deus, se você estiver lendo a palavra de Deus, se você estiver memorizando a palavra de Deus, para que num determinado momento de luta, aquilo já venha na tua mente,
Porque o Espírito Santo de Deus é quem esclarece. O Evangelho, a palavra de Deus é caminho, ela é luz. Ela já vem e ilumina tudo. Então, verso 13, por gentileza. É muito comum a gente ler e parar ali naqueles primeiros pontos em que fala assim, nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra o sangue. Parou ali. Mas você tem luta. E que luta! Porque não é com qualquer um que você está travando uma batalha. Diz que houve uma batalha no céu porque alguém se rebelou contra Deus. E esse era um anjo, era tido até como um anjo de luz. Mas é o pai da mentira. Sabe quem é? É Satanás e seus demônios. Nessa luta travada lá em cima, porque ele queria usurpar a posição de Deus, nessa luta Deus pegou ele e simplesmente deu um bico nele lá. E quando ele desceu ele e todos os que estavam junto com ele. E eles vieram para onde? Para a terra. Você vai lendo a palavra de Deus e você vai vendo que quantos? A palavra de Deus fala aqui, 1/3. 1/3. 1/3 dos anjos caiu tudo, veio tudo aqui para baixo. E quando você sai por aquela porta, você não fala com Deus assim, Senhor, me guarda. Senhor, me cubra com teu sangue. Senhor, agora eu estou indo para casa, Senhor, toma conta. Toma conta da minha... Como é que tem sido a tua vida de oração? Porque a palavra fala que é orar sem cessar. Orar sem cessar é exatamente isso. Está lá na pia, lá lavando louça, lá, seja lá o que está fazendo. Mas você está lá com tua mente voltada, porque você sabe que tem uma batalha. E ele, como é ardiloso, ele vai mexer exatamente naquilo que você tem mais fraqueza. Não é assim que funciona? Naquela parte que você pode ser pego, é exatamente ali que o inimigo vai mexer. Alguns, por exemplo, nos homens, né? Então, se o problema é a mulher, onde que ele vai tentar? Se não, nessa parte. Se o problema é dinheiro, se não, na parte do dinheiro. Se o problema é andar em frente às lojas do shopping, o problema vai ser esse. E assim sendo, vai assim. Né? Isso chama-se o quê? Tentação. E é com esse material que Satanás trabalha. E seus demônios. Porque ali é um exército. É um exército. Você dorme e eles não dormem. Você come e eles não comem. Você tem corpo que enferma, eles não têm corpo. Eles são espíritos do mal. Ainda bem, com a graça de Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E que o Senhor também tem um exército. E lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala que está ali à disposição dos crentes. Anjos, assim como tem os caídos, há anjos ministradores que estão aí a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, nesse momento que nós estamos aqui, pela fé, eu sei que o Senhor coloca anjos ao nosso redor, tomando conta deste local. Porque há um mundo espiritual, a coisa ela não é só natural. E nós estamos falando de coisas espirituais, para a gente se fortalecer. Porque tem muita gente que está aí, sabe, talvez no seu lar agora, sem coragem para se levantar.
Amados, eu quero dizer para vocês o poder que tem você está reunido aqui nesse momento. E como é importante quando você está aqui. Quando você não está, você faz falta. Sabe por quê? Porque a tua presença é a presença do Espírito Santo de Deus. A tua presença me fortalece. A tua presença fortalece o outro irmão que está aqui. Porque se não tiver ninguém aqui dentro desse salão, isso é um salão vazio. Isso aqui nada mais é do que tijolo em cima de tijolo, telhado, essa coisa. Isso aqui só tem diferença por causa de você. Amém? Amém? Fala assim para o seu irmão, você faz a diferença. Você faz falta. Você faz falta. Você faz falta. Você já imaginou, por exemplo, se por causa de você, né, desmotiva outro, vamos dizer, a tua falta desmotiva um outro? Não pode acontecer uma coisa dessa. Por isso que eu não posso me dar o luxo de poder um dia de culto ficar em casa. Vou ficar fazendo o que em casa? Mas, olha só, tentação. O Senhor. E olha, por incrível que pareça, a irmã falou algo aí. A live, ela foi feita para que o Evangelho possa chegar mais longe e possa atender aquele que no momento não pode vir na casa do Senhor. Amém? Amém. De repente dá uma dor de barriga. E eu sei o que é sentir uma dor de barriga. Você não tem condições de sair. Você está sentado, vai para o banheiro. Banheiro para sentar, você está no banheiro. Pelo menos tem a live para você nesse momento. Mas se não for isso, você faz falta. Fala assim para o seu irmão, você faz falta. Ah. Ó, ninguém faz churrasco se a bracinha não tiver uma juntinha da outra e uma aquecendo a outra, né? E aquilo incandescendo. Eu quero ver você fazer churrasco com uma brasinha só. Se você conseguir isso, nós vamos fechar o negócio. Amém? Então, a palavra de Deus, ela fala para nós de uma forma bastante clara que uma das ferramentas que o inimigo usa é exatamente a tentação. Isso aqui é o que ele usa mesmo, e ele vai tentar, e ele vai mexer lá onde você é fraco. Aonde você é fraco, é lá que ele vai mexer. Então, nós precisamos, né, ficar atentos. Outra coisa é que ele vai mexer na parte das dúvidas e medos. Daquilo que você tiver medo, é ali que ele vai cutucar. Aquilo que você tiver dúvida, é ali que ele vai mexer. Então, como é que você faz? Se ele vai exatamente usar a dúvida e vai usar o medo. Ele vai criar todos os embaraços possíveis para melar alguma coisa que você espera, que você está ansioso, que você precisa de uma resposta. Ele vai fazer de tudo para que a coisa fique de uma forma que você tenha dúvida. Porque ele vai trabalhar com essa área. E se isso trazer para você medo, aí é que ele vai fazer mesmo. E é tão forte, amados, essas coisas espirituais, que
Eu não sei. Olha, hoje psicólogo, psicanalista, terapeuta, tem muitos nomes que se dão aí a coisas da ciência, mas eu quero saber e explicar a você lá no metrô, sozinho, numa determinada hora, esperando ou um trem, ou o trem do metrô, e de repente você está ali e começa a vir na tua cabeça ideias. Ideias que não são ideias boas. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Acontece ou não acontece? Sim. Todos os dias. Acontece ou não acontece? E o que acontece com você, se não, no momento que está passando por uma situação dessa, o que nasce em você, se não medo? Uma situação ali, de repente, trouxe ideias, coisas malucas. Mas acontece. Agora, e se você estiver ali no horário do rush, como já muitas vezes aconteceu, é terrível isso, mas só Deus vai guardar você. Que Deus te guarde. Que Deus te guarde. Porque muitos acidentes têm acontecido no momento que está aquela convulsão ali para se pegar um trem, e vem um doido, e vem um louco, não sei da onde, porque Deus trabalha tentando, não é isso que nós estamos falando? E vai tentar os fracos, vai tentar aquele que muitas vezes está com a cabeça meio desvairada. E muitos casos já aconteceram. De repente você está lá esperando o trem, normalmente, tocando tua vidinha, alegre, feliz, contente, muitas vezes até com um fone de ouvido, ouvindo a música que você gosta, e vem um traste daquele, dá um tranco em você, e vai você e sofre um acidente. Não é assim? Amados, viver é uma coisa que você tem que estar coberto. Que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te cubra. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, só permanecer inabaláveis é depois que você pegou toda esse vestuário aí e você colocou ele em prática. Quando nós estamos falando, isso não é roupa para se vestir naturalmente. Estou falando de coisas espirituais. Amém? Então, a palavra de Deus, ela fala o seguinte. Olha que coisa tremenda. Diz que, em primeiro lugar, verso de número 14, diz que tem uma couraça. Anterior a isso, falou sobre um cinturão da verdade. É isso aí, né? É isso aí, a couraça da justiça, cingindo-vos como a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Cinturão da verdade. Esse cinturão, ele é a base da nossa fé, ele nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é isso que a palavra fala? Né? Conhecereis a verdade. E por incrível que pareça, a palavra de Deus fala que isso daí é um cinturão. Pense,
Olha só que coisa, né? Paulo está escrevendo para a igreja lá naquela época lá de Jesus lá, né? Jesus já tinha ascendido aos céus, ele já tinha vindo ali, ministrado ao coração de Paulo. Paulo agora era um servo dele, ele agora como apóstolo ali para o povo dos estrangeiros, né? E está falando, ó, existe um cinturão da verdade. E depois ele fala o seguinte, que você tem também uma couraça da justiça. Vai imaginando aí como é que você precisa estar vestido. Porque tudo isso daí é vestimenta, né? E a palavra de Deus, ela vem falando para nós o seguinte, que essa couraça, ela nos protege de ataques espirituais. Então, a gente precisa estar revestido para não ser atacado espiritualmente. Nós precisamos estar com essa couraça. E aí a palavra de Deus, ela vem dizendo para nós que tem um sapato também, né? Verso de número 15. Ó, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Olha como é interessante. Uma criança, por isso que fala assim, olha, você é adulto. Fala assim para o seu irmão, para o seu irmão. Você é adulto. Você não é menino, você não é criança. E uma coisa é certa. Uma criança, ela acorda, ela está sem sapato, ela não sabe nem onde está o sapato, quanto mais que tem que calçar o sapato. E se ela calçar o sapato, o que ela pede para você? Vem aqui amarrar o cadarço do meu sapato. Nem o cadarço ela sabe amarrar. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, para nós, né, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, que tem uma batalha aí que está sendo travada e que a gente não pode ser pego de qualquer jeito. Por incrível que pareça, espiritualmente falando, você vai ter que dormir calçado. Você não pode tirar esse sapato. Você não pode tirar. Você vai ter que dormir calçado. Você não tem tempo para se levantar numa luta espiritual e aí vou colocar meu sapatinho. Não. E a palavra de Deus, ela vai dizendo por quê? Esse sapato é o sapato da prontidão. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Né? E o próximo fala o quê? É o escudo da fé. O escudo da fé para poderem se proteger de todos os dardos inflamados, os dardos de fogo do maligno. Agora, você acha que Satanás vai avisar você que ele vai mandar um dardo contra você? Hein? O que você acha? Tem igreja, vou dizer para você, amada igreja, tem igreja que pede assim para os seus membros, nem fale o nome de Satanás, porque senão você atrai ele. Não fala não. Não fala nesse nome. Não fala nesse nome, porque senão você atrai ele. Se cai um copo, Mas ninguém está falando para você ficar falando o nome dele. Está falando que você tem que estar protegido contra ele. Porque ele é real. Ele é real. E a palavra de Deus, por isso que conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade é conhecer a palavra. O que é que a palavra fala? Qual que é o papel dele? O papel dele é matar, roubar e destruir. Poxa, mas você sabe, amada igreja. Você sabe que o papel dele é matar. Então, poxa vida, alguém vem te matar e você está aí como se tudo estivesse tranquilo?
É porque você não crê. Eu só posso entender nisso. Ele vem para te roubar. Se você não está aí preparado, aceso e olhando para os lados, olhando espiritualmente falando, eu não estou falando de coisa natural. Do jeito que você faz com relação a um trombadinha, aquele que vem para roubar uma corrente, vem para roubar teu celular, é desse jeito que espiritualmente você tem que estar fazendo. E o que é que você tem feito? Você se protege contra tudo que é natural, mas não se protege espiritualmente. Não é verdade? Então, fé é porque você não crê. É verdade ou mentira? É porque você não crê. Porque se você cresce, você estava se preparando. Olha, ele vem para te matar. E o que você vai fazer? Alguém vem para te matar. O que você faz? Das duas, uma. Você pode sair correndo. Não é verdade? Então, se Satanás vier para te matar, pelo menos alguma coisa você fez. Pelo menos saiu correndo. Ou se protegeu, ou vai fazer alguma coisa contra ele. O que você vai fazer contra ele? Não é verdade isso daí que eu estou falando? Eu estou falando de coisas espirituais para aqueles que creem, né? Por isso que fala fé. Porque quando você crê, você vai se preparar. Eu estou aqui revelando para você. Amém? Amém. A partir de agora você não pode dizer que não sabia. Ah, eu não sei. Ah, me veio isso, eu não sei. Não. Dardos inflamados do maligno. Ele joga dardos. Ele joga os dardos. O que seriam esses dardos inflamados do maligno, né? Amada igreja, o Senhor ele vai dando as ferramentas para você se proteger. E você vai usando cada uma delas para ficar coberto. Então um dardo você sabe que é assim, é aquilo que ele lança para te espetar. Na verdade, isso daí, esse é um dardo. É para te espetar nele. Só que a palavra de Deus, ela fala, no verso de número 17, não, perdão, anterior, por favor. Ele fala que você precisa de um escudo. De um escudo. E você sabe o que é escudo? Normalmente você já deve ter visto em filmes aí e tal, soldados colocando na frente. A própria polícia militar que a gente tem aí, tudo quanto é coisa que acontece por aí, seja lá, invasão, sei lá, não vem soldados com aqueles escudos, inclusive transparentes na frente. Aquilo para que serve para eles? Senão para proteger eles. E nós estamos falando que a palavra de Deus fala o seguinte, que você tem um escudo da fé. E ele é o que apara esses dardos inflamados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé, você está aberto para receber todas as pancadas do inimigo. Jesus foi tentado em tudo, a palavra de Deus fala, né? Mas toda vez que ele foi tentado, a palavra de Deus fala, o que ele fez? Ele tinha a palavra na boca e dizia: Satanás, aqui não. Nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele vai usando a palavra. Aí nesse momento, igreja, eu peço que você precisa pegar a palavra de Deus e começar a ler, e começar a memorizar determinadas coisas que vai trazer benefício para você em determinadas lutas. Né? Posso tudo, né? Você pode tudo, mas desde que você esteja coberto. Então é como um soldado no campo de batalha. O soldado ele não tem tempo para quando ele dorme, ele não dorme uma noite inteira, ele dá um
cochilo. Ah, pastor, mas é assim. Nossa, eu não sabia que o crente vivia desse jeito. É isso aí. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele já fez isso com muita gente. E quando eu falo morte espiritual, tirou a pessoa da fé, levou já para o canto, a pessoa está viva, comendo arroz, feijão, comendo teu churrasco, e está morta. Parou para analisar isso? Parou para analisar isso? Escudo da fé. O escudo da fé. Agora, por gentileza, o 17. Amém? Amém? Nós vamos terminar aqui, porque aí depois nós já vamos com alegria ouvir as nossas crianças, né? A palavra de Deus fala que a gente também precisa de um capacete. E esse capacete, ela é a palavra de Deus. Capacete. O que lembra capacete? Você já deu um capacete para o teu filho, já? Já deu? Por que você deu um capacete para o teu filho? O que você queria proteger ele do quê? Está andando de bicicleta, de repente pode levar um tombo e pode acertar a cabeça no chão, não é? É por isso que você deu um capacete para ele? Então, o capacete, ele é para proteger o quê? A cabeça. A cabeça. Então, o capacete, que é a palavra de Deus, ele serve para que você tenha protegido a tua mente, a tua cabeça. Porque quando você tem o capacete, você está ali preparado para proteger contra influências negativas, influências que venham contaminar a tua mente. Muitas vezes a gente fica com a mente contaminada porque nós não estamos, sabe, com aquilo que nos protegeria, né? O capacete. E agora? Bom, eu não sei você, mas tem gente que gostaria que Satanás se salvasse. Você acha que tem salvação para Satanás? Como é que é o negócio aí? Você acha que há possibilidade de Satanás se salvar? Amados, não caia nessa. É um inimigo caído, é um inimigo derrotado, é um inimigo que para Deus ele não existe. Satanás, para nós aqui, os homens vivendo nessa terra, ele é um chicotinho de Deus. O chicotinho de Deus. Ou seja, em outras palavras, enquanto nós estivermos neste mundo, esperando o arrebatamento da igreja, esse inimigo que é para Deus derrotado, ele só para Deus ele pode ser usado. Então, ser usado por Deus, quando é para o propósito dele, ele usa até Satanás. Amém? Amém? Não importa. Ah, mas vai vir o anticristo. Não, isso aí é usado por Deus. Porque já está profetizado tudo isso. Então, agora me vem Satanás roubar, matar e destruir. E Deus diz que você tem toda essa vestimenta e agora te dá uma arma. Para que serve uma arma? Para cortar frango? Ele diz para você: olha, você tem agora a espada, te dá uma espada, que o Espírito Santo lhes dá. E essa espada, ela é uma espada de
de 2 gumes, ela vai lá e discerne o que é mais profundo. E você tem essa espada. Para que serve uma espada para o soldado? Eu não posso cutucar o Satanás, porque se eu cutucar, ele vai contra mim. Ei, que ideia é essa? Que ideia é essa? Eu não vou falar o nome dele, porque assim ele não vem contra mim. Eu não vou cutucar ele, porque assim eu não fiz nada. Se eu não faço nada, ele não vai ter nada contra mim. Grande engano. Ele, quando olha você, ele vê a imagem de Deus em você. Ele quer acabar com você. Quer acabar. Então, você recebeu uma espada na mão. Uma espada na mão. Não é para você colocar na bainha e deixar ela lá. Não. Se o inimigo vier contra você, com todas essas ferramentas que você tem, uma das coisas que você precisa fazer é pegar essa espada e enfiá-la no joelho. E ainda dá uma viradinha ainda. Eu estou falando de coisas espirituais. Satanás, ele é um espírito. Satanás não tem corpo. Satanás, ele não precisa de comida. Satanás, ele não precisa de espaço. Satanás, ele está por aí. É algo diferente. É algo que, quando fala assim, a tua luta, ela tem que ser travada, e dá esse exemplo de um soldado, porque o soldado, ele está preparado. Soldado, ele tem capacete, soldado, ele tem espada, soldado, ele tem coraça, soldado, ele tem a verdade, soldado, ele tem a justiça. E o soldado, ele tem fé. Todas essas coisas, né, foram nos dadas para que a gente possa travar essa batalha. Amém? Então, nós vamos encerrar isso. A luta espiritual, ela é real e intensa. Mas não estamos sozinhos. Deus nos fornece a armadura necessária para a gente enfrentar os desafios espirituais. Que possamos vestir a armadura de Deus e confiar em sua força para superar as lutas espirituais. Senhor, meu Deus, no término dessa palavra, eu quero, Pai amado, amar agora, orar com a igreja. Senhor Deus que te ama, nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para prestar um culto ao Senhor. Viemos aqui adorar o Senhor. E o Senhor, Pai amado, está nos fortalecendo com o conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus, eu sei que nesse mundo as lutas têm sido grandes, Senhor. E a gente precisa, Senhor Deus, estar preparados. E eu te louvo, Senhor, porque obrigado, Senhor Deus, por todo esse conhecimento que o Senhor tem dado, Senhor Deus, da Tua igreja. E nesse momento, Senhor Deus, em que nós agora estamos, Senhor Deus, confiantes, conscientes dessas ferramentas, nos dê força, Senhor Deus, e coragem para a gente confiar em Ti e seguir em frente, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você, amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se diga? Não, hoje não. Amém. Convidar a amada igreja para se colocar de pé. Nós vamos voltar para os nossos lares debaixo da bênção do Senhor. Tem algum aviso? Tem aviso? Dia das Mães. Amém. Dia 11. Dia 11. Dia 11. Exatamente. Dia 11 agora de maio,
nós vamos ter o nosso culto do Dia das Mães, né? Culto maravilhoso, culto esse que a gente curte a beça. Nós vamos ter a oportunidade de homenagear, né, as mamães. E vai ser de manhã às 9 horas com aquele café da manhã. Hein? E Santa Ceia, exatamente. Amém. É dia de ceia, então essa ceia ela vai ser de manhã, né? E vai ser muito gostoso, então vai ser muito bom. Então eu já aviso a igreja, todo mundo preparadinho aí, para a gente poder ter essa comunhão maravilhosa aqui, né? Vamos experimentar a mesa do Senhor com o café da manhã. Oh Deus, vai ser muito bom. Papai querido, está aqui, Senhor, a tua amada igreja, a noiva. Saber, Senhor Deus, que um dia o Senhor vai vir buscá-la, Senhor. Oh Deus, que maravilha, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, e que a gente possa, Senhor, conscientes disso, estar com as nossas lamparinas acesas. Senhor Deus, não deixa, Senhor Deus, faltar o óleo, Senhor. Que a gente possa, Senhor Deus, debaixo do Teu poder, com todo o discernimento que o Senhor nos dá, abastecer, Senhor Deus, as nossas lamparinas, Senhor. Eu te peço isso, Pai amado, porque obrigado, Senhor Deus, por saber que a nossa identidade é filho de Deus. E saber, Senhor Deus, que o nosso destino é o céu. Obrigado, Senhor, porque não somos um povo que a gente não sabe o que está fazendo nesse mundo. A gente sabe, Senhor. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor. Nos leva agora de volta aos nossos lares debaixo da tua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração que esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos da live, sobre toda a tua igreja que está aqui, Senhor, sobre os irmãos que não puderam estar aqui com a gente. Derrama essa bênção sobre a tua igreja brasileira, Pai, e amém. Glória a Deus. Dê a paz do Senhor, seu irmão, sua irmã. Deus abençoe você.